Harold Pinter. O Harold Pinter é um dramaturgo, ainda vivo, provavelmente o mais famoso, não mais famoso de língua inglesa, porque hoje tem aquele Robin Wilson, né? Plot Wilson. Mas é um altíssimo nível. Esse filme é interpretado pelo Dick Borges, fundamentalmente o Dick Borges, e a questão dele é o que foi chamado, né, nesse curso de imagem-pulsão. Então é em função desse filme que essa aula está sendo dada. Mas a aula tem sempre uma pretensão maior do que a dramaturgia ou a direção de um filme, no sentido de que a aula pretende ser mais extensa do que ela, nos levando a caminhos maiores do que o próprio filme. Então, diante dessa aula que vocês vão ter surpresas, inclusive surpresas no nível histórico, porque sempre as surpresas no nível histórico a gente minimiza, mas haverá surpresas no nível histórico de altíssimo nível, né? Altíssimo nível, surpresas para vocês. O que eu quero dizer com isso? É que, num determinado momento da história da humanidade, nasceu uma prática chamada maniqueísmo. Maniqueísmo é fundamentada numa contraposição ou num confronto entre o bem e o mal. A partir do nascimento do maniqueísmo, vai aparecer um grupo de homens que vão se encaminhar para a religião e até mesmo para a filosofia, que fundam uma doutrina chamada gnose, G-N-O-S-E, gnose, que em grego quer dizer conhecimento. Viu? Então, o gnose ou gnósticos, GN, viu? GN, ou gnósticos. E esses gnósticos, eles vão se tornar altamente poderosos em função da doutrina que eles constituem. O que é exatamente a doutrina deles? Em primeiro lugar, é uma hipótese de que existe na história da liturgia cristã a existência de um anjo caído, que todo mundo conhece, que se chama Lúcifer, né? Que é um anjo caído. Ou seja, um anjo que saiu do paraíso e se tornou inimigo de Deus. A partir dessa história, ou talvez não, os gnósticos constituem o sistema de pensamento deles. E eles dizem, os gnósticos, que existe um Deus, que eles chamam de o Deus dos puros espíritos. E ao lado desse Deus existiria um outro Deus, que eles chamam de demiurgo. Qual o nome? Demiurgo. Esse outro Deus, chamado demiurgo, é o Deus criador. É ele quem cria o mundo e os homens. Então, o que está acontecendo aqui é que a gnose estabelece a existência de dois deuses. Um é o Deus dos puros espíritos e o outro é o demiurgo, que é o Deus criador. E esse Deus cria o mundo e os homens. Mas, ao criar o mundo e os homens, é um dos elementos disso daqui, ele cria na matéria. A matéria é necessária para criar o mundo e os homens. E a matéria pré-existe ao demiurgo. E ele não tem o poder de alterar
os componentes da matéria. Ele não tem o poder de alterar os componentes da matéria. Oi. Até agora está tudo bem? Ele não tem o poder de alterar os componentes da matéria. Mas, mais grave do que isso, é que este demiurgo, a diferença do Deus dos puros espíritos, o demiurgo é mau. E o Deus dos puros espíritos é bom. Nada de vencedor catarse. Quem é o Deus criador? Deus. Então ele cria o mundo e os homens e impõe necessariamente o sofrimento. Ou seja, o sofrimento é um componente necessário à baseado criação. A criação implica o sofrimento. Por dois motivos. Um, que a matéria preexiste e o demiurgo não tem poder de alterar a matéria. E o outro, que o demiurgo é mau. E ele faz isso para se vingar do Deus bom. Então, o homem, a humanidade, foi criada por um Deus mau. Primeira consequência disso. A primeira consequência é que Cristo é filho do Deus dos puros espíritos. É filho do Deus bom. E o Deus bom envia Cristo a este mundo que foi criado pelo Deus mau para salvar os homens. Ele envia Cristo a este mundo para salvar os homens. Mundo de quem? Mundo do Deus mau. Então, Cristo, ele não tem corpo. Porque se ele tivesse corpo, ele teria matéria. O corpo dele é aparente. Entendeu? O corpo dele é aparente. Seria nenhum. O corpo dele é aparente. Não deixa de ficou bem. É claro que o cristianismo, com a doutrina da ressurreição, não vai admitir isso. Então nós temos aqui a teoria gnóstica. E essa teoria gnóstica é o confronto do Deus bom com Deus mau, o fato que Cristo é filho do Deus bom e o fato de que o demiurgo, ele tem um poder criador, mas esse poder criador gera o sofrimento. Então a humanidade é prisioneira do sofrimento necessariamente porque ela foi criada por um Deus mau. E essa doutrina é sedutora demais, viu? Ela é sedutora demais, porque inclusive você passa a compreender Cristo de uma maneira diferente. Você passa a compreender Cristo como sendo alguma coisa de uma importância enorme, porque ele seria filho do Deus bom que viria aqui para nos salvar realmente. Quer dizer, que não foi o pai dele o responsável por esse sofrimento todo que nós temos. Esse sofrimento que nós temos é a responsabilidade é do demiurgo, não é? Foi ele quem criou isso que está aqui. O demiurgo é inspirado em Dioniso? Não. Essa figura do demiurgo, essa figura do Deus mau, ela está presente na humanidade praticamente em todos os séculos. Ela é um componente das especulações do espírito. Você vê em todos os séculos em que Deus aparece como questão, sempre aparece a ideia de demiurgo, um demiurgo mau. Então pode ser que em determinado momento a inspiração tenha sido Dionísio, mas a inspiração básica é o sofrimento. É o sofrimento da humanidade. É o fato de que a humanidade sofre. Preste atenção no que eu estou dizendo. O fato de que a humanidade sofre. E o sofrimento que eu estou dizendo não é ter uma dor de dente, nem mesmo uma coluna que é fraturada. É o fato que nós nascemos, envelhecemos e morremos. Entendeu? Isso que é o terror que estaria incluído no mundo e na vida dos homens. Então, em primeiro lugar, nós já temos uma base aqui. Uma base, você pegou bem, Marcelo? Entre o demiurgo e o Deus bom. Certo? Agora, pegada essa base, nós vamos encontrar
ao longo da história, um pensador que faz toda a sua obra centrada na tese da gnose. Qual é a tese da gnose? O demiurgo é o criador e o Deus bom não é criador. Esse pensador chama-se Marquês de Sade. A obra dele seria toda fundamentada nessa gnose. Prestem atenção a isso, porque isso provavelmente não vai entrar muito forte hoje, mas é o fato de que o que nós passamos a saber a partir disso é que tudo que é criado pelo demiurgo necessariamente tem matéria. Tendo matéria, traz em si o mal. E tudo que é do Deus, por Deus dos Espíritos, é perfeito porque não traz matéria em si. Então toda a obra do Marquês de Sade está relacionada com o desejo que ele tem de destruir tudo que for puro. Logo, destruir tudo que for do Deus dos Espíritos. E a gente fica muito confuso quando lê isso, porque fica pensando que Sade está do lado do demiurgo. Não está. Certo? Como vocês nunca leram Sade, porque quem lê Sade eu conheço na cara, será que eu conheço? É a escrita provavelmente mais excitante que já existiu na história da humanidade, e a escrita de Sade é uma escrita assim, de uma importância fundamental, porque altera muita gente. Eu não vou falar então sobre Sade, porque eu sei que vocês não leram sobre Sade, mas nós vamos passar a ler. E ler Sade tem a menor obra, cuidado de ler. Porque dá um tesão tão grande que não consegue. Todo mundo vai se modificar. Eu vi um livro do Sade, não tem um livrinho de sacanagem, sabe? Tudo é sacanagem. Mas não é sacanagem. É a maior sacanagem possível. É uma coisa de louco. Uma coisa de louco, mas tem objetivos, viu? É destruir a pureza, destruir a virtude. Tem uma série de razões para ele fazer aquilo. Bom, isso em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, como mais importante ainda que isso, é a tentativa que eu vou fazer, aí depende muito da força de vocês, de construir os motivos da existência de uma prática no nosso mundo chamada literatura, fundamentada na tese dos gnósticos. A literatura. Então a literatura, o que eu estou dizendo agora é que eu poderia pensar a literatura sustentada nos gnósticos. Por exemplo, e tudo isso eu estou visando atingir a imagem-pulsão. Existe um escritor de língua inglesa chamado Herman Melville. Como é que se pronuncia? Melville. Melville. E esse autor, ele se tornou muito famoso por causa de Moby Dick. Moby Dick é uma obra que, mesmo que as pessoas não tenham lido, todo mundo conhece a história, ouviu falar, certo? E as outras obras dele são menos conhecidas, mas já tem no nosso momento histórico, já tem uma posição de um certo destaque, porque chegou ao ponto de um brasileiro que conhece muito pouco de literatura, muito pouco de cinema, fez um filme sobre uma das obras do Melville, chamado Bartleby. Foi o Dudu. É o filme do Alexandre. O filme do Alexandre trabalha. Chama-se Bartleby, o copista, né? O copista. Então, apareceram outras obras desse menino, do Melville, além do Moby Dick, Bartleby, Billy Budd, mais algumas que são obras que não têm ainda sucesso público, mas que são marcos excepcionais na literatura. E ele é influenciado por essa tese gnóstica. Então, diz ele, nas minhas obras, eu sempre constituo uma personagem original. Bota original com letra maiúscula.
Preste atenção, quando ele fala, constitua uma personagem original. Se vocês observarem, numa obra literária, pode usar cinema também como exemplo, numa obra literária de maior nível, sempre tem uma personagem original. Sempre tem. Destacando-se sobre as outras. Sempre você encontra isso, necessariamente. Então ele vai dizer que nas obras dele sempre tem uma personagem original. No Moby Dick, a personagem original é o Capitão Ahab. Ele é uma personagem absolutamente original. Agora, quando você lê o Bartleby, a personagem original é o Bartleby. Então, vamos aceitar o que, para começar a aula, nós começarmos a aula que foi dito pelo Melville. A existência na obra dele sempre de uma personagem original. Personagem original. Bota esse original com letra maiúscula. Quem são as gatas? A filha de Jorge. A filha. Qual gata? Essa é mais gorducha. Levanta a barra com a mão aí. Pode ser a mão direita ou a mão esquerda. Então você é filha do Jorge. Você se chama Gabriel. Você conhece o Alex? Quer tocar? Ponto. Agora eu vou abandonar o Neo, vou abandonar os gnósticos e vou falar sobre um filósofo, por um instante pequeno. Esse filósofo chama-se Nietzsche. Escreve-se N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Nietzsche, século XIX. E o Nietzsche vai fazer uma estranha afirmação. Ele vai dizer que os homens têm duas posições em relação à sua vontade. Ele diz que os homens têm, no momento, uma vontade que ele chama de vontade de nada, e tem uma posição que ele chama de nada de vontade. Aqui é um momento que eu poderia tornar a aula muito erudita, mas não sei se há interesse em tornar essa aula erudita. Isso chama-se niilismo. O que é o niilismo? Quais são os componentes do niilismo? Vontade de nada e nada de vontade. A vontade de nada seria, por exemplo, o religioso que dirigiria a sua vontade ao céu, para povoar o céu de deuses. E esses deuses são pura ficção. Logo, é uma vontade de nada. Você encontra isso na religião com a maior facilidade, essa noção de vontade de nada. Essa vontade de nada ela se prolonga na filosofia. Na obra de Platão, que cria também determinados objetos que são pura ficções. Então, a vontade de nada é alguma coisa que pertence à humanidade. A vontade de nada, na verdade, é uma vontade de desfazer tudo que existe. E, de outro lado, um nada de vontade. Um nada de vontade é quando você não se mexe, não participa, não partilha. Você cai numa posição de inteira omissão. De inteira omissão. Isso seria um nada de vontade. Então nós teríamos duas personagens na obra do Melville que vão exemplificar o que eu disse. A vontade de nada aparece no Capitão Ahab. Pode escrever Capitão Ahab com A, H-A-B. Então o Capitão Ahab, ele tem uma vontade de nada. Por quê? Porque ele vai passar a vida dele perseguindo uma baleia para destruí-la. Para destruí-la. E o nada de vontade é que é o fantástico, que vai ser o primeiro livro que vocês vão ler comigo, o primeiro texto, é o Bartleby, que a única coisa que ele quer é não fazer absolutamente nada. Então, tudo que se pergunta a ele tem uma resposta sempre igual. Preferia Não fazer. não fazer. Sempre a mesma coisa. E isso é chamado de nada de vontade. Então, a vontade de nada e o nada de vontade. Quando
o Melville escreve os romances dele, e aqui é preciso prestar atenção que um grande romancista, na hora que ele está escrevendo o romance dele, o que ele está escrevendo é uma alegoria, ou coisa semelhante, sobre a vida. Por exemplo, você pega o Marcel Proust, e o Marcel Proust diz algo muito surpreendente. Ele diz que quando ele vai dormir e acorda de manhã, ele não está no dia seguinte, ele está em outro país. Ele quer dizer que cada dia é um país diferente. Por isso, a cada dia, você tem que reaprender tudo. E viver novas emoções, novas tristezas, novas experiências da língua e assim por diante. Então, para o Marcel Proust, viver é fazer uma viagem. A vida é uma viagem. A vida é um processo. É uma viagem que só terminar quer dizer paralisa. Essa palavra termina é uma palavra teoricamente muito perigosa, porque ela nos conduz a perdo. E não há como eu explicar isso para vocês agora. Então a vida só termina quando são paralisados os nossos processos. Então um dos mais poderosos paralisadores de processo são as doenças físicas e mentais. Ou melhor, numa linguagem mais objetiva, a neurose e a psicose. A neurose e a psicose, elas paralisam o processo. Logo, elas paralisam a vida. No sentido que a vida não pode ser pensada como paralisação, mas como processo. A vida é um fluxo. A vida é um devir. Ela é permanentemente processo. Mas nós estamos sempre ameaçados dessa paralisação. Não só ameaçados por alguma coisa que vem de dentro, mas também por alguma coisa que vem de fora. Porque os neuróticos e os psicóticos nos ameaçam constantemente com seus beijos contagiosos, querendo nos fazer também paralisados. Então, a partir daí, o Melville constrói a literatura dele, dizendo que na obra literária dele aparecem dois representantes do Deus puro dos espíritos. Esses dois representantes são o demônio e o anjo. O demônio é a vontade de nada e o anjo é o nada de vontade. Então, na literatura dele, a base da literatura dele é o surgimento, vocês podem perguntar sempre que vocês precisarem, hein? É o surgimento do demônio, porque nós estamos estudando literatura, para saber exatamente o que é literatura. O surgimento do demônio. Essa palavra demônio, ela não quer dizer necessariamente mal. Demônio é uma das figuras do Deus puro dos espíritos, e a outra figura é o anjo. Então o demônio, os exemplos de demônio e de anjo na obra do Melville é o Capitão Ahab e o Bartleby. O Ahab é o demônio e o Bartleby é o anjo. Eu me perdi. O demônio é uma figura dentro do Deus puro dos espíritos. Dentro do Deus puro dos espíritos, não do demiurgo. Não é do demiurgo, porque seria demônio e tinha a impressão que é do demiurgo. Não é. Ele é do Deus puro dos espíritos. Agora, por que fundamentalmente? Vem um momento muito difícil agora, viu? Um momento existencialmente muito difícil. O demiurgo, ele é explicado pela gnose como sendo o Deus dos judeus, o Deus do Velho Testamento. O Deus judaico é a mesma coisa que o demiurgo. Por quê? Porque o Deus judaico é aquele que governa pela lei. Ele introduz a lei para governar. Aí você pergunta, mas por que a lei é má? Você fica meio confuso. É porque a lei funda a justiça. E a justiça é necessariamente vingativa. Se vocês quiserem perguntar para mim, eu saberei responder o que eu estou dizendo. Ela é necessariamente vingativa. Ela inclui nas práticas dela a vingança.
Então esse Deus judaico, que é o exemplo de Eliú, ele é mau e vingativo. Porque ele impõe necessariamente a lei. Certo? Enquanto que a questão dos puros espíritos, que é o demônio e o anjo, é fugir da lei. Fugir da lei. Então nós temos duas personagens, que é o demônio e o anjo. Mas aparece uma terceira personagem. E essa terceira personagem é uma personagem articulada com o de Eliú. Chama-se o profeta, que é aquele que tem a função de destruir o demônio e o anjo. Então o que está acontecendo aqui? Difícil o que eu disse, tá? O profeta é aquele que vai destruir o demônio e o anjo, é porque o profeta é aquele que só trabalha com a lei. Eu estou notando que vocês estão com problema com a lei. Vocês não sabem bem o que seja a lei. É alguma coisa, ela se constitui. Vamos pensar a lei. A lei é uma forma. Vamos ver de outra maneira. Vocês já ouviram falar em algo chamado interdição do incesto? Vamos lá, quem não ouviu falar, faz assim. Eu não ouvi falar. Nunca ouviu falar em interdição do incesto? Princípio. Não? Princípio antropológico básico. A interdição do incesto é a proibição de relação sexual entre determinados parentes, pai e filha, mãe e filho, irmão com irmão, irmã com irmã. Então tem determinados parentes que estão interditados sexualmente. Eles não podem ter relação sexual. E quem faz essa interdição é a lei. A interdição é feita pela lei. Não sei se for claro o que eu disse. Então a lei interdita a relação sexual entre determinados nomes parentais. É proibido fazer aquela relação sexual. Então a lei é aquilo que proíbe. Ela proíbe. Mas ela, no ato de proibir, ela não diz exatamente o que ela vai proibir ou o que ela vai permitir. Então os homens que estão no universo da lei, eles estão sujeitos a qualquer instante ser pegos por ela. E mais grave do que isso, vejam o que eu vou dizer. A lei proíbe o incesto? Ou não? O que eu disse? A lei proíbe ou não o incesto? Sim. Proíbe o incesto? Proíbe o incesto. Vamos dizer que na sua casa, você mora numa casa com seu pai e sua mãe, e na sua casa tem um pé de cajá. Certo? Tem um pé de cajá. E seu pai bota escrito no pé de cajá, é proibido comer cajá. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que alguém naquela casa tem o desejo de comer cajá. Só se proíbe a aquele que deseja. Se há uma proibição do incesto, significa que nós desejamos comer mamãe e matar papai. Certo? É muito interessante uma luta que o Jung teve com o Freud por causa disso. O Jung virou assim para o Freud e disse assim: mas Freud, essa rapaziada de hoje só gosta de mulher nova. O Freud ficou indignado com isso, ele nunca mais falou com ele. Vocês entenderam? Então, a lei, ela torna o nosso desejo culpado. Vê se essa expressão ficou clara. O nosso desejo se torna culpado imediatamente. Ele é preenchido por culpas por causa disso. Em função disso, o homem da lei, ele é justiceiro e vingativo. Ele é justiceiro e vingativo. E essa justiça e essa vingança é a causa fundamental, tenta entender, do nosso sofrimento. Por quê? Porque no momento em que nós descobrimos que nós desejamos mamãe e matar papai, nós passamos a ter vergonha do nosso próprio desejo.
Imediatamente nós temos vergonha do nosso desejo. E essa vergonha é produzida pela lei do dever. Você entendeu? Isso é uma das coisas mais terríveis da vida humana. Então, a lei é representada pelo profeta. O profeta é o homem da lei. E a questão dele é a perseguição que ele vai mover ao demônio e ao anjo. Ele vai mover a perseguição aos dois. O demônio, já sabemos como ele queria. Ele tem uma vontade de nada. Ele tem uma velocidade assustadora. E o profeta não consegue pegá-lo. Enquanto o anjo, ele não se move. E o profeta vai destruí-lo. No livro Bartleby, o profeta é o procurador. E me dá um café que eu pedi, eu não tomei. E a perseguição que vai ser movida a ele. Então existem na obra do Melville 3 personagens: o demônio, o anjo e o profeta. Essas são as 3 grandes personagens que ele vai introduzir na obra dele. Não, ainda. Alguma questão? Esse profeta vale para a tragédia grega? Como Tiresias, por exemplo? Pode valer. Pode valer, porque você vê que a questão da tragédia grega, a grande questão da tragédia grega, são as leis divinas que governam a família e os decretos sociais que governam a cidade. É a questão do nomos, a questão dos 2 nomes, a questão do nome do Tiresias, uma questão dos filhos de Édipo, qual é o nome dela? Da Antígona, com o tio dela, o nome do tio dela? O irmão do Creonte. Antígona e Creonte. É a grande questão dos dois. A grande questão é essa. Que eu depois volto a seguir. O profeta e o demônio não estariam na vontade de nada juntos? Não. Porque a questão do demônio é destruir a lei. É essa a questão dele. Ele quer, você nota que quando o capitão Ahab aparece, ele destrói a lei dos baleeiros, que é caçar baleias. E ele sai atrás da baleia branca e não quer saber de nada, matando tudo que aparece na frente e colocando a turma dele no perigo de morte. Então, ele é um traidor. Trair quer dizer trair a lei. E ameaçando a todo momento o braço direito dele, né? Me lembro o nome dele. Todo mundo. Que é o homem da lei. Né? Que é o homem da lei. É o homem que quer que ele volte a caçar baleia. Ismael, o narrador. Não. O Quequeg. Não. Eu sei qual é. Sabe quem é? Daqui a pouco eu lembro. Fizeram um filme também? Tem, John Huston. John Huston. Agora, o anjo é o nada de vontade. É o nada de vontade. Ele não tem reação. Ele não reage a nada. Ele não reage a nada. Então ele é destruído literalmente pelo profeta. Ele vai ser destruído pelo profeta. O que apareceu de importante aqui, inicialmente? Apareceu de importante é que a literatura tenta nos mostrar a vida como uma viagem. A grande questão da literatura é mostrar a vida como uma viagem. Então a literatura, ela não é a constituição, atenção que isso é dificílimo para ser pensado. A literatura não é constituída por vocações ou ideias de uma pessoa. A literatura é o procedimento da constituição de determinadas coordenadas para mostrar a vida como um processo. Olha o que eu estou dizendo. A vida é uma tentativa de constituição. A literatura é uma tentativa de constituição de determinadas coordenadas para mostrar a vida como sendo um processo. Tirar a ideia de que a vida alcançaria alguma coisa se ela fosse retida num determinado momento. É mostrar que a vida só pode se dar se ela se der processualmente. Então, toda a obra do Mel é um sacrifício terrível que ele faz da sua própria vida, para mostrar para a humanidade o que é escrever e viver. Então, ponto aqui,
né? Ponto nesse procedimento, que é um procedimento que vocês nunca ouviram, né? Em alguma coisa desse tipo, né? Aí eu abro para se vocês quiserem fazer qualquer tipo de questão, que eu vou fazer agora um deslocamento. O que eu mostrei para vocês fica em definitivo, o modelo de uma prática chamada escrita. Por que que um homem escreve? Por que que ele escreve? Por que que ele escreve uma obra literária? Então nós começarmos nesse mundo em que nós vivemos, que é um mundo que mergulha a gente no maior horror de mediocridade, saber o que representa a força do pensamento. Pode perguntar. E esse profeta que você se referiu é o mesmo profeta a quem o Spinoza se refere? É muito parecido. É o fato da existência de homens da lei. E esses homens da lei, eles não querem que a vida do demônio e do anjo se processe. Então ele está sempre produzindo bloqueios. E esses bloqueios são absolutamente reais. Daí o demônio ser chamado de monomaníaco e o anjo ser chamado de hipocondríaco. Ou seja, dois procedimentos que alteram as manifestações mentais para escapar do homem da lei. O homem da lei é aquele que está permanentemente atrás de nós. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está colocando. O escritor convida os dois. O escritor convida quais dois? O demônio e o anjo. Não. Você não se lembra que no começo da aula eu disse que na obra literária sempre aparece um original? O que eu estou dizendo é o seguinte: todos os autores de literatura, e mesmo os autores de outros tipos de arte, eles sentem uma dificuldade quase infinita de produzir na mesma obra dois originais. O Francis Bacon, que entendia muito do que eu estou dizendo, ele disse que a obra dele nunca permitiu que ele produzisse dois originais. Somente um. O original é aquele que é o que foge da lei, o que vem no puro de Deus como puro espírito. No caso, então, seria o Capitão Ahab, no caso, seria o Bartleby. Claro, você não conhece o Bartleby e não sabe exatamente o que é. Mas essa figura angelical, ela vai receber a destruição da lei. O profeta vai persegui-lo até destruí-lo. O demônio não consegue fazer isso. Porque o demônio é cheio de velocidade. Uma velocidade impressionante. Aí ele escapa do profeta. Mas vai destruindo tudo. Então nós teríamos aqui três personagens, né? O demônio, o anjo e o profeta. E o profeta ligado ao Deus mau e o anjo e o demônio ligado ao Deus dos puros espíritos, não do puro espírito. Então aparece nessa dissertação que eu fiz uma figura fácil de ser entendida. Que se nós entregarmos o mundo e isso que aconteceu ao demiurgo e não permitir que o Deus do puro espírito envie algum de seus filhos para aqui, nós estaremos no mundo demiurgo. E esse mundo demiurgo é chamado o mundo do mal radical. É o mundo do mal radical. O que quer dizer mal radical? É o mal na sua mais extensa potência. E esse mal radical é o exemplo mais legítimo do que é pulsão. Foi a aula que vocês não vieram. Então a pulsão é uma manifestação do mundo do demiurgo. É o mal radical. Vamos fazer agora um exame do que nós vimos. Por exemplo, eu não me lembro o nome dele como personagem. O Paul Mooney
ele quer destruir, vamos dizer que aquela cidade deve ser Chicago, né? É Chicago. Ele quer destruir Chicago ou não? O nome dele é Tony Camonte. Tony Camonte, ele quer destruir Chicago ou não? O que vocês acham? O que você acha, Marcelo? O Tony Camonte, que é a beleza de ator, que é o Paul Newman, ele quer destruir Chicago, é isso que ele pretende? Não. Ou ele pretende reorganizar Chicago? Ele quer Chicago para ele. Para ele. Pegar pra ele. O norte e o sul para ele. Então, a personagem realista, em momento nenhum, ela pretende o mal radical. Ela não pretende isso. Que é a grande diferença da personagem naturalista. Porque a personagem naturalista, ela embarca no mal radical. Ela quer a destruição do que? Por exemplo, se ela está morando numa casa, ela quer a destruição da casa e do dono da casa. Ela é diferente da personagem realista. Porque a pulsão visa a destruição das coisas com que ela se encontra. Eu não consigo ver muito bem como é que é a ligação desse personagem funcional, por exemplo, com a lei. Porque ele parece ir de tal forma ao encontro da morte, da destruição de tudo, que como é que essa lei... Não, nós vamos ter que trabalhar na lei para entender bem ela. Daqui a pouco você vai pegar. Para entender bem o que é a lei, a força da lei. Então, o importante nesse momento é saber que o mundo realista não é um mundo em que passa o mal radical. O mundo realista sempre é o mesmo procedimento. A personagem, ela quer manter ou transformar o meio em que ela vive. Na verdade, os objetivos do Tony Camonte não eram muito grandes. Era apenas aquele gás de neon que estava no cima. O mundo lhe pertence. É isso que ele queria. É um maluco total. Agora, Eu sabia que o fim dele era inevitável, né? a telefone. Não, João, deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidinho. Você falou que o autor não consegue criar dois personagens originais. Nunca com dificuldade para criar. Mas existe... O que acontece se você tem dois personagens originais? O que Olha, isso no modifica? próprio Melvin vai aparecer dois personagens originais. Eu volto a isso depois. Deixa vocês ficarem mais fortes. Você me lembra que ele fez uma pergunta sobre a lei? Quando ele falou sobre a lei, eu descobri que a lei ainda não está bem compreendida. Deixa eu ficar bem compreendido, que aí eu volto para aquilo e escrevo. Tá. Nesse momento, a única coisa que me importa é o problema do mal radical. O mal radical não está presente na personagem realista. Isso que é importante. Mas está presente na personagem funcional, não sei se aqui ficou claro. No sentido que a personagem funcional, o que ela quer é a destruição do meio e das personagens que estiverem nesse meio. É isso que ela pretende. Então, aqui começa a aula, praticamente. Com uma porção de buracos. Porque lei ainda não ficou claro, o personagem original não ficou claro. Tudo isso vai ter que ser o processo para se entender. Qual é o sentido funcional? Muito grande, muito grande. Muito grande. Lá, se aproxima muito. No sentido de que a pulsão ela é sempre ligada ao que eu estou chamando de mal radical. Eu estou usando esse mal radical, vocês já vão ver por que eu estou insistindo no mal radical. Então eu vou fazer uma parada aqui, faço uma parada aqui e passo uma informação para vocês. A informação é muito simples. É que nós estamos trabalhando em temas da mais alta sofisticação. Então o fato de eles serem muito sofisticados, eles impedem que nós tenhamos uma compreensão linear. Eu não posso passar uma aula linear. A aula linear mataria o próprio ser da questão. Eu tenho que passar uma aula em que ela vai fazer processos. É impossível, banalizar uma aula. Tá vazio. Então as aulas, elas necessariamente, elas vão crescer sempre. E nós estamos e deliberamos fazer um estudo de cinema. Vamos estudar cinema. Certo? Estudar cinema não é só ver o filme. Tá? Discutir depois. Não é o suficiente. Nem discutir depois. Ver cinema é entender do que se trata.
Tá? E o cinema, ele tem um acontecimento que é relativamente fácil de ser compreendido, que é o fato, no cinema, você pode dizer de outra maneira, um filósofo dos mais ilustres do século XX, provavelmente um dos mais ilustres do século XX, e que na década de 60, na década de 50 mais, ele era assim, o homem do século, chamado Jean-Paul Sartre. Vocês não imaginam o que foi o Sartre para essa humanidade. O que foi o Sartre nesse mundo. Uma coisa assim excepcional. Ele escreveu um livro, entre outros, chamado A Imaginação. Esse livro tem em português. E nesse livro, ele faz um inventário das imagens que existem no mundo. Ele faz um inventário, ou seja, fala sobre todo tipo de imagem que existe no mundo. Ele faz um inventário. Inventário, mesma coisa que se faz inventário no campo jurídico. Ele levanta todas as imagens que existem no mundo. E por estranho que possa parecer, um homem genial como Sartre, quando acaba o livro dele, você toma um choque. Você descobre que no livro dele faltou uma imagem, exatamente a imagem que aparece no cinema. Ele não falou sobre a imagem do cinema. Ele fala sobre todo tipo de imagem e deixa passar a imagem do cinema. E a imagem do cinema, ela tem uma novidade. Ela tem uma originalidade. A originalidade da imagem do cinema é que ela é uma imagem em movimento. Vocês podem comparar a imagem do cinema à imagem da pintura. Da melhor maneira. Para vocês entenderem que o cinema produziu alguma coisa inteiramente nova. Essa coisa inteiramente nova chama-se imagem em movimento. Ou numa linguagem mais poderosa, o automovimento da imagem. Escreva assim. O cinema produziu o automovimento da imagem. Eu queria saber se vocês entenderam o termo que eu usei. O automovimento da imagem não é o fato de que no cinema o que você vê se movimentar são as imagens. Isso que hein? São as imagens, são elas que se movimentam. No mundo que você vê se movimentar são os corpos. Agora no cinema que você vê se movimentar são as imagens. Quando você vê alguma coisa se movimentar no cinema, aquilo que está se movimentando é o quê? Uma imagem. É muito fácil. Por exemplo, você é fotógrafo. O que você apreende no seu papel? Imagens. Qual é a diferença da imagem fotográfica para a imagem do cinema? A imagem fotográfica é um momento, o cinema. A imagem do cinema é o quê? É a imagem em movimento. É a imagem em movimento. Então, o cinema introduz o automovimento das imagens. Vamos ver as dificuldades de entender isso e vencer as dificuldades, porque qualquer dificuldade que tiver nisso é um bloqueio que está havendo, porque é de uma clareza luminar. Você chega no cinema, você olha para a tela e vê aquelas imagens se movimentando. Se você for atrás da tela, você pensa que tem alguma coisa atrás da tela, não tem nada. Não tem nada. Então, não são corpos, são imagens. Então o cinema introduziu o automovimento. De quem? Das imagens. Certo? Introduz isso. E até aqui, tudo relativamente simples. Vamos ver um filme em que há muito movimento? Em que há imagens em movimento? Tem que ser um filme que a gente viu. Scarface. Scarface é um filme exemplar para mostrar a imagem em movimento. Inclusive o Tony Camonte não para de balançar aqueles ombros, né? O tempo todo. Ele anda assim, com a perna meio aberta. Toma lá o movimento, toma lá o movimento, tá? Então, quando nós vamos estudar cinema, nós encontramos uma série de imagens em movimento. Ou seja, nós encontramos as imagens em movimento e essas imagens em movimento vão ser seccionadas ou divididas. E nós vamos ter que começar a fazer esse estudo. Por exemplo,
Quando nós vemos um filme realista, esse filme implica que as imagens estejam em movimento. Certo? Então nós vamos ver uma série de filmes que o que constitui esses filmes são as imagens em movimento. Ponto. E agora vem um momento mais cruel dessa aula. Momento cruel porque é alguma coisa que é evidente, que é coerente o que eu vou dizer, mas que a maioria de vocês nunca deu importância a esse fato, porque vocês nunca fizeram um estudo filosófico sobre isso. Sempre que a gente fala em movimento, junto à ideia de movimento, aparece a ideia de tempo. Então a ideia de movimento, ela sempre inclui a ideia de tempo. Preste atenção. O movimento é basicamente constituído pelo que se chama movimento translativo. Quando tiver ruim, vocês falam, tá? Interrompe. Movimento translativo é o quê? É o deslocamento que um corpo faz de um lugar para outro. O movimento translativo é o deslocamento que um corpo faz de um lugar para o outro. Então, se vocês notarem, o cinema realista, ele é constituído de movimentos translativos. O tempo inteiro são carros correndo, homens andando. Então, o fundamento do cinema realista é o deslocamento que um corpo faz de um lugar para o outro. O que é o deslocamento de um lugar para o outro? É o movimento translativo. E esse movimento é dominante no cinema realista. Os Scarface. Por exemplo. Se a gente voltar a ver os Scarface, você vai ver isso com uma claridade impressionante. O carro que percorre. O tempo todo. E ainda não explicável, o tempo é um resultado. Anota isso, por favor. O tempo é um resultado do movimento. Então vai aparecer um conjunto de filmes que o fundamento deles é o movimento, mas o tempo aparece como resultado do movimento. É consequência do movimento. Entendeu? Isso vai ter uma explicação muito mais forte na frente, como consequência do movimento. Então esses filmes em que o movimento produz como consequência o tempo, como consequência do tempo, são 5 tipos de cinema. São 5 tipos de cinema. Vamos arranjar nomes para eles. É o cinema realista. O Scarface está incluído aí? O cinema realista é o cinema afetivo, que tem um filme que nós vimos, a Joana d'Arc. Eu vou fazer de uma maneira mais simples. Bota assim, o cinema do Hitchcock. O que? O afetivo? Não. Afetivo é o André. Afetivo já dá. O cinema do Hitchcock. Por exemplo, Hitchcock. Qual foi mais que eu disse? O realista, o afetivo. Vamos botar mais um. O cinema questão é o Kurosawa. Então tem o Kurosawa, Hitchcock. Realista afetivo. O Kurosawa não falei não. Não falei Kurosawa não. Então, tem que tomar cuidado. E um quinto cinema, que é um cinema muito difícil para ser explicado agora, que é o cinema do Pasolini, que eu vou chamar de cinema-percepção. Eu estou com dificuldade de dar nomes. Então vamos dizer, 5 cinemas. O Percepção, vamos botar o Pasolini, vamos botar Vertov. Vocês já ouviram falar em Vertov? Vertov, cinema-percepção. Vamos botar cinema-ficção, Dreyer. O cinema raciocínio, Hitchcock. Qual foi o outro que eu vi?
Questão crucial, tem mais um. E o realista, né? Está dado 5. Tá. Mas, entre esse cinema, vai aparecer o cinema pulsão. E o cinema pulsão vai trazer uma diferença. E a diferença, eu estou falando um pouco cansado. A diferença dele é que, ao invés do movimento ter o tempo como resultado, no cinema pulsional é o primeiro cinema em que o tempo é quem produz o movimento. Então o cinema pulsional, ele traz uma inversão da tradição cinematográfica, no sentido que ele vai introduzir o tempo no lugar do movimento. Claro que a grande dificuldade que está aqui é que nenhum de vocês ainda sabe exatamente o que é tempo e movimento. Mas como essa aula ela tem uma pretensão acima das suas próprias medidas, né, que é a maneira que eu constituo minha operação, nós temos que fazer um investimento na relação movimento e tempo, e depois fazer essa relação movimento e tempo retomar a noção de gnose, a noção de lei, a noção de etc, para fazer compreensão. Tá? Eu vou dar uma parada de mais 2 minutos. Eu dei uma cansada, agora eu posso. Não posso parar já não, eu tenho que dar mais alguma coisa. Mas mais alguma coisa que nós vamos ver o filme domingo e essa coisa precisa ser compreendida antes da parada. O que é? A gente vai ver, moço? Criado. Depois aí eu quero que o Marcelo vou fazer 2 textos para a Marcelo prestar atenção. Feliz aí, lá para você assim. Triste, essa canção. Tome mesmo, Foi construída uma máquina chamada máquina termodinâmica. E essa máquina é a responsável pela existência da Revolução Industrial. Até então, o que existia era uma máquina mecânica. O modelo da máquina mecânica é o relógio. O modelo da máquina termodinâmica é a locomotiva de trem. Então essas 2 máquinas alteraram a ideia de tempo. Vou tentar explicar por quê. Porque você pega um relógio e bota o ponteiro de minuto e de hora em cima de 12 horas, os dois. Certo? Aí você vê o ponteiro de minutos rodar, ele faz uma rodada, né, inteira no círculo, né? Não é isso que ele faz? E o ponteiro de horas vai para 1 hora. Certo? Aí em seguida roda outra vez, vai para 2 horas. O que significa que na máquina mecânica o tempo ele retorna sempre da mesma maneira. Aquele relógio vai retornando o tempo sempre da mesma maneira. Chama-se tempo dinâmico. Ele sempre volta, ele nunca desaparece, sempre está voltando. O que é uma máquina mecânica? O relógio. Tempo mecânico, tempo dinâmico. Hein? Tempo mecânico. Tempo mecânico. E está sempre voltando da mesma forma. Nossa consciência de tempo dependeu disso também. Não, você espera um segundo para eu explicar. Sim. Mas o que implica é que esse tempo mecânico, na verdade, ele não é um tempo. Ele é alguma coisa que não passa, ele volta sempre no mesmo lugar. Ele volta no mesmo lugar. É 1 hora, daqui a 24 horas vai ser 1 hora outra vez. Ele passa de minuto passa, ele volta a passar outra vez. Então, o que acontece no passado acontece no futuro da mesma maneira. Não há alteração. É sempre a mesma coisa. No momento em que surge a máquina termodinâmica introduz um conceito novo. Esse conceito chama-se entropia. O que quer dizer entropia? É a coisa mais fácil do mundo que eu não posso fazer aqui porque vai dar problema. Se eu jogasse essa xícara para cima e essa xícara caísse no chão e quebrasse, o que aconteceria é que eu nunca mais poderia tornar essa xícara o que ela era. Não sei se vocês entenderam. O que mostra que essa queda da xícara no chão e o estilhaçamento dela
é diferente do relógio. O relógio volta à mesma posição. E essa xícara não voltaria a essa mesma posição. E é exatamente isso que ocorre com a máquina termodinâmica. Ela gasta energia. E essa energia não retorna. Por exemplo, você bota aqui uma xícara de chá quente, esse chá quente, ele vai adquirir a temperatura do ambiente. E nunca mais ele volta à temperatura que ele tinha. O que significa que a termodinâmica introduz uma nova noção do tempo, que se chama flecha do tempo. Vocês entenderam? O tempo caminha para frente. Não, Marcelo? Você não entendeu o dia, não entendeu? Porque quando li, tive muita dificuldade de entender. Até um dia que eu entendi, depois o Alexandre me deu o livro, Flecha do Tempo, aí eu já entendi. Flecha do tempo. O que é a flecha do tempo? É quando o tempo caminha sempre para frente. O futuro nunca é igual ao passado. Hein? O futuro nunca é igual ao passado. Nunca é igual ao passado. Nunca é igual ao passado. Nunca mais reconstruído. Nunca mais é reconstituído. Ele vai para frente. Mas acontece que a flecha do tempo e a entropia, aí é o grande problema. Implicam na morte térmica do universo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pega todo o carvão que existe no universo e queima ele. Quando você queimar todo o carvão, você esgota toda a energia que existe. E tudo então se igualiza. Até a entropia, ela conduz o mundo à igualização. Ela destrói a diferença entre as coisas. E a flecha do tempo? E isso é produzido pela flecha do tempo. Então a flecha do tempo, ela vai sempre para frente. E ela vai sempre para frente, diminuindo a diferença e aumentando a igualização. Ela vai para lá. É o caminho dela. Vamos usar de outra forma? E usa aí, escreve aí. Ela diminui a complexidade e aumenta, escreve isso, a linearidade. Diminui a complexidade e aumenta a linearidade. Isso que é velhice. A velhice é diminuição da complexidade e aumento da linearidade. Não tem volta. Não tem volta. Por isso que as intervenções das universidades americanas no corpo humano atualmente é uma tentativa de introduzir a complexidade. Mas por que dizem que o ser humano daqui a 50 anos vai viver mais, vai viver para... Diz que o jogo do bicho isso. Não, mas O jogo do bicho. Acho que é uma base teórica. Uma base teórica. Não tem muita teórica. mas tá vivendo mais. As pessoas morriam há 50 anos? Não, vive mais, claro que vive mais. Os homens passaram a viver mais a partir do século passado, quando nasceu uma figura chamada higiene. Daqui a pouco eu faço uma pausa e conto isso para você. É uma crença ilegítima. Hein? É uma crença ilegítima que os homens vão viver mais. Né? É um pouco ilegítimo, sim. É um pouco ilegítimo. Depois a gente tem que pensar essa questão, porque a gente nem sabe se esta é a questão do homem. A morte. Futuro é a morte. Então vamos tentar voltar para a entropia. O que eu estou chamando de entropia? É a flecha do tempo que nos conduz para o futuro. E o futuro produz uma diferença. E essa diferença gera a morte térmica, que é a igualização. Mas o tempo caminha para onde? Do passado para o futuro. Então, a termodinâmica, ela produz na sua obra o tempo. A entropia é a presença do tempo. Vocês entenderam bem? Pensou? Paulo, eu sei uma pergunta. A graxa lá da locomotiva, que eles falam, texto que vai colocando a graxa, aquela graxa é o que é sustentação da entropia? A graxa que é... O que sustenta a entropia é o seguinte fenômeno. Os homens, durante toda a existência deles, eles trouxeram com eles uma questão gravíssima, que se chama previsão. Os homens trazem com eles um sonho de prever o que vai acontecer. Por quê? Porque nós vivemos mergulhados
numa expectativa angustiante. Nós vivemos mergulhados numa expectativa angustiante. Qual expectativa angustiante? Nós não podemos prever acontecimentos que vão se dar, por exemplo, com pessoas que nós amamos. E isso gera em nós uma angústia muito grande. Então a previsão é uma das constantes da humanidade. Como se diz, constante e variável. É uma das constantes. Essa previsão levou o homem a construir a ciência e a profecia. A ânsia de previsão levou o homem a fazer isso. Ciência e profecia. O que quer dizer isso? A ciência e a profecia têm o objetivo de prever. Então, no momento em que a previsão se associa com a termodinâmica, o que a previsão descobre? É que a termodinâmica mostra que o passado tem mais diferença do que o futuro. A diferença do passado para o futuro é que o futuro é a diminuição da diferença. Eu sei que essa expressão é um pouco pesada, mas é exatamente isso que é a marca da entropia. A entropia vai tornando tudo linear e idêntico. Se nós vivemos num universo termodinâmico, tudo é entrópico. Então tudo tende a linearizar e a se tornar igual, logo a morrer. Isso chama-se tempo. A entropia é a introdução do tempo, mas um tempo chamado tempo negativo. Por que tempo negativo? Porque ele nos leva para a morte. Existe um texto do Asimov, sabe o que é um Asimov? Chamado Escolhas Catástrofes. Ele bota 5 catástrofes e a quinta é a entropia. Vocês podiam ler esse texto. Então, Asimov, quer dizer. Então, o que é a entropia? É a flecha do tempo, é o tempo fazendo modificações, mas levando tudo para a igualização e para a morte. É uma diferença que leva à repetição. Hein? É uma diferença que leva a uma falta. Não, leva a uma igualização, leva a repetição. A entropia leva para a igualização. Tudo se igualiza. As experiências feitas por Maxwell mostram isso com uma clareza enorme. Chama-se a linearização do corpo, a linearização da física. Tudo se torna idêntico. E quando tudo se torna idêntico, como não houver mais diferença, o universo está morto. Então a entropia traz o tempo, mas um tempo negativo, porque ele introduz a morte. Então é a primeira grande questão do cinema pulsão. Ficou muito difícil? Vê se vocês têm alguma questão em cima disso, se vocês acharam que trouxe alguma dificuldade. Entender apenas o que é entropia, isso é isso que eu quero que vocês entendam. Então o cinema pulsional introduz o tempo. O primeiro tempo que ele introduz é o tempo entrópico. É o primeiro tempo que ele introduz. Uma forma de pensamento que surgiu nesse momento. É uma forma de pensamento que surgiu nesse momento. Qual? Nesse momento do século XIX. A entropia é. Tanto que no século XIX a física só se preocupava com a gravidade. O surgimento da termodinâmica foi o deslocamento da gravidade para o calor. Foi onde então Newton começou a desaparecer e surgiu uma série de outros pensadores. Sobretudo porque o calor permitiu a Revolução Industrial. Então a questão do calor com a gravitação é uma diferença. Eu não queria falar isso, vai dar problemas para eles. Mas o calor, ele introduz uma nova noção de tempo, que é esse tempo entrópico. Então esse tempo entrópico é um tempo destrutivo. Negativo e destrutivo. Não havia essa expressão atemporal. Atemporal pertence mais ao tempo do relógio. Mais ao tempo do relógio, que volta sempre ao mesmo lugar. Deixa passar isso, Marcelo. Vê se vocês conseguem deliberar, entender o que é entropia. A entropia ficou... Tá? A entropia é tempo, mas é um tempo destrutivo. Então o cinema pulsional, a primeira componente dele, trabalha com o tempo. Mas sempre que o tempo aparece, é um tempo negativo. É sempre um tempo que conduz à destruição ou à morte. Só não demorar muito com esse cinema pulsional. Você entendeu a entropia? Primeira questão.
Agora, uma segunda questão, que é algo de uma beleza incandescente, mas é algo muito difícil, que é a filosofia. É um filósofo pré-socrático chamado, anota o nome dele, Empédocles. Se escreve como se fala? Como se fala? Em Empédocles, como se fala? Em que? Empédocles. Este filósofo disse que a natureza é constituída por dois reinos: o reino do amor e o reino do ódio. O reino do amor é governado por Afrodite e o reino do ódio por Neikos. Neikos se escreve N-E-I-K-O-S. Quando Afrodite reina, tudo que existe se junta, porque o amor junta os corpos. Tá? Quando Neikos reina, tudo se separa, porque o ódio separa os corpos. Então existem duas possibilidades para o Empédocles: tudo junto ou tudo separado. Tá? São as duas possibilidades. Então, para o Empédocles, para existir vida, é necessário que Neikos e Afrodite se casem, para que fique o mundo mediatizado pelo ódio e pelo amor. Porque dominando um, tudo se separa, dominando o outro, tudo se junta, e a vida não pode acontecer. Na posição do Empédocles, quando Afrodite reina um bloco sólido, que é o bloco do amor. Quando Neikos reina um campo sujo, em que as coisas estão todas separadas. São os dois mundos deles, desse pensamento. É como se você tivesse uma natureza em que as coisas estão como se fosse um campo de lixo, ou uma natureza como se fosse um bloco de mármore. São as duas possibilidades que ele cria. Então isso daí seria a maneira como o Empédocles pensa o tempo. O tempo aparece de duas maneiras, por Neikos e por Afrodite. E o cinema pulsional vai se servir disso. Até os cenários são isso. Fundamentalmente os cenários. Fundamentalmente os cenários. Vai se servir, mas vamos ver isso, basicamente desses dois acontecimentos. Então esses dois acontecimentos são acontecimentos onde predomina o ódio destrói tudo que aparece, e o amor junta tudo que aparece. A gente não sabe qual dos dois é o pior, se o amor ou se o ódio, impedidores da vida. Então seria o segundo